Olá pessoal, estou de volta para falar para você sobre desenvolvimento humano aqui com meu amigo Jair Donato, da Donato Consultoria. Nós falamos já de autoliderança no vídeo passado e nesse nós vamos falar de liderança negativa. Eu, particularmente, é uma questão nova que você trouxe. Eu achei que a liderança era liderança, mas nós temos então vários aspectos desse mesmo viés aí. Luiz, a liderança em si é o ato de influenciar. E você pode influenciar de forma negativa. É por isso que a gente viu no vídeo anterior sobre a autoliderança. Quando você tem a percepção exata de você mesmo e aprimora isto, você consegue perceber facilmente se a forma de você influenciar as pessoas está sendo agregadora ou não. A liderança é algo que faz parte da história da humanidade. A gente encontra nas grandes histórias de 3, 4 mil anos o princípio da liderança. E ela vem, a forma como a liderança é vista nas pessoas, ela vem sendo evoluída com o passar do tempo. Então, na época em que achava-se que o líder era apenas aquele que era por questão sanguínea, então os filhos dos reis, os príncipes eram líderes. Então o filho de um rei nascia, ele já era apresentado como o líder. E com o tempo foi passando e foi percebendo mais aspectos ligados ao comportamento. Ainda no século XX, tivemos uma grande teoria da liderança, a teoria dos traços, onde eu olhava para o seu rosto, você tinha que ter determinados traços, senão você não era líder. Então, e a coisa... Todo líder é narigudo? Pois é, tinha que, se o nariz fosse um critério, tinha que ser narigudo, ou seja, começaram com 16 traços, só que foram aumentando os traços e o pessoal se complicou. Ainda bem que essa teoria caiu por terra, e hoje a gente está numa era em que a liderança ela não está ligada a traços físicos, né? Então, a liderança hoje é algo que todas as pessoas, se desejarem, podem desenvolver. Então, a liderança hoje é bem claro que é uma competência. Então, você não nasce líder, você se torna líder, se assim desejar. Há pessoas que, mesmo quando a empresa oferece um cargo de liderança, não quero, prefiro ser comandado. Então, essa pessoa, não é que ela não possa, ela não quer ser líder. Mas nesse caso aí, é possível reverter? Se ela desejar, se ela desejar. Sêneca, grande filósofo contemporâneo da era cristã, dizia que faz parte da cura o desejo de ser curado, faz parte da mudança o desejo de mudar. Se a pessoa não desejar, ela nunca vai se tornar um líder. Então, desse ponto de vista, não são todas as pessoas que podem se tornar líderes, mas todas as pessoas que desejam e desenvolvem habilidade, o bom de uma competência é que ela pode ser desenvolvida. E cada vez mais, para desenvolver a competência em liderança, está voltado a características comportamentais. Então, a liderança, na verdade, é algo subjetivo. Então, não basta, eu posso me impor a você aqui como seu líder. Se você não vê liderança em mim, não vai ter liderança aí. Então, ela depende do outro ver em você a liderança. Então, ela é uma característica subjetiva. Liderança e conhecimento estão interligados? O conhecimento ajuda você a desenvolver a liderança, mas a competência da liderança, ela também está ligada à atitude, ela também está ligada à habilidade, o saber fazer. O conhecimento é uma das partes e, fundamentalmente, está ligado ao relacionamento. Competência hoje não se fecha mais só com um grau de conhecimento, determinadas habilidades e atitudes. Hoje, fecha o ciclo da competência com o relacionamento. Eu posso conhecer bem sobre liderança, eu posso ter atitude, eu posso ter habilidade, mas se eu não me relacionar bem com as pessoas, eu não vou atuar como um líder. Então, por isso que ela é uma característica bem subjetiva. E a dimensão, Luiz, fundamental da liderança chama-se confiança. Olha que coisa subjetiva. Não dá para você medir, me dê 2 metros de confiança, me dê 3 quilos de confiança. Não dá para medir, é algo subjetivo. Então, por isso que é importante as características, principalmente de ordem comportamentais, ao contratar uma pessoa hoje, essas características elas são muito bem valorizadas, elas são vistas, seja através de testes, ou teste seletivo, teste psicológico, para detectar essas características. Não necessariamente um profissional de sucesso com notório saber, se tornará ou será um líder nato ou um líder de fato? Não necessariamente. Nós encontramos, e é uma realidade nas empresas, hoje encontramos muitas pessoas bem preparadas tecnicamente, bem formadas na academia, mas são brucutus para lidar com pessoas. Porque esta é uma competência que ela não está ligada só ao conhecimento. Então, a liderança, existem 3 aspectos fundamentais. Eu, particularmente, não gosto muito de abordar só sobre estilos de lideranças. Você tem um monte de livros aí, principalmente os livros americanos, que abordam estilo tal, estilo... Você pode, às vezes, você lê todos aqueles livros e fica um pouco frustrado. Poxa, meu estilo não está aqui. Cadê? Será que eu não sou líder? Será que eu sou?
Existem 3 características fundamentais da liderança que devem ser analisadas. Isso explica por que tem muitos chefes, brucutus dentro das organizações e, às vezes, poucos líderes. Essas características, a primeira se passa pelo cognitivo racional. Então, o quanto você tem de controle, de percepção, de uso, faz uso da sua cognição, a forma de você pensar, a forma de você perceber, a forma de você racionalizar os processos e o relacionamento com as pessoas dentro da organização. A segunda estrutura é a emocional e psicológica. Eu posso ter uma estrutura técnica muito bem armada, muito bem desenvolvida, mas se eu não souber contar até 10 em alguns momentos, se eu não tiver uma boa capacidade de resistência à frustração, se eu for descompensado psicologicamente, você lidar com uma pessoa descompensada psicologicamente, ela não vai atuar como líder. A gente sempre diz o seguinte, uma pessoa reprimida na infância, se ela não ressignificar isto, naturalmente ela se torna um repressor na fase adulta. Por isso que muitos chefes, o prazer deles está cada vez no momento em que eles humilham alguém, cada vez que pisa em alguém, isso dá um certo prazer. Certamente teve uma infância, né, lesada psicologicamente, e se a pessoa não perceber isso, por isso que a autoliderança é fundamental, se ela não tiver consciência disso, não se tratar em alguns momentos, hoje eu vejo muitos líderes de organizações, muitos administradores nos divãs terapêuticos, é necessário a pessoa se conhecer melhor, buscar ajuda. E o terceiro processo, Luiz, da estrutura da liderança é o hierárquico. E esse é o mais fácil. Facilmente uma pessoa dentro da organização, ela chega a um cargo de liderança pela hierarquia, o hierárquico estrutural. Mas muitas pessoas só ocupam posições de liderança por causa da hierarquia, mas elas não têm uma congruência entre o cognitivo e o racional e entre o emocional e o psicológico. Então, para você ver a sua estrutura de liderança, avalia a harmonia que tem entre estes 3 itens. Aí não importa o seu estilo, você pode ser autocrático, você pode ser situacional, você pode ser liberal, democrático. Hoje nós trabalhamos, né, da liderança autocrática, que prevaleceu muito no século XX, até a liderança caórdica, que é o conceito do século XXI, até a liderança coach, que é o conceito de ponta hoje na liderança. Qualquer um desses estilos que você venha trabalhar dentro da organização, se você tiver essa estrutura afetada, esses 3 aspectos, você não vai ser um bom líder. Então, isso explica o porquê que dentro das empresas tem muitos chefes, né? Muitas pessoas que o prazer delas está mais em punir do que em reconhecer. O prazer dela está mais em estancar a carreira do profissional, dos membros da equipe, do que em fazer com que as pessoas cresçam e se desenvolvam. Então, há muitas pessoas dentro das organizações, o Eugênio Mussac diz o seguinte, o líder não é aquele que forma seguidores, é aquele que forma outros líderes. Esse é o papel do líder. A pessoa que tem o comportamento de chefe, no máximo ele forma seguidores, e ele forma cópias. E a pessoa tem que ter cuidado, se ela conviver por 10 anos, por uma década, ou talvez até menos, ao lado de uma pessoa chefe, se ela não se perceber, ela vai sair uma cópia, ela vai atuar pelo resto da vida daquela forma. O contrário, se você também conviver ao lado de pessoas que atuam enquanto líderes, a sua tendência é de replicar aqueles movimentos. Por isso que a autopercepção é interessante. Às vezes, você pode ter um comportamento de reprimir, de punir outra pessoa que nem é seu. Você pegou isso, você aprendeu isso com o seu primeiro chefe que você teve, ou às vezes você aprendeu em casa, a liderança começa em casa, né, como você vê a liderança no seu pai, na sua mãe. E a autopercepção faz com que, opa, esse movimento não é meu, esse movimento não condiz com o processo de influenciar positivamente. Então, tudo que sai da influência agregadora é visto como influência negativa. Complexo, né? Complexo. É possível aprender isso? Por exemplo, você na tua empresa, você tem algum treinamento? Quanto tempo a pessoa consegue avançar e já perceber mudanças no comportamento, na estrutura organizacional dela, no trabalho? Olha, eu trabalho com equipes de liderança dentro das organizações, fazemos muitos trabalhos em company, temos alguns cursos esporádicos também, mas a liderança, ela é uma competência que você vai desenvolver por toda a vida. Então, não se desenvolve com uma palestra. Nós encontramos, Luiz, em salas de muitos chefes, certificados de cursos de liderança, cursos de imersão. E as pessoas continuam agindo como chefes. Eu gosto muito quando eu entro em salas de chefes, de líderes, eu gosto de, quando tem biblioteca, eu gosto de ver os livros que eles têm ali. Geralmente, salas de chefes são repletas de livros sobre liderança. Conhecem todos. De Hunter a Covey, leem todos. Fazem curso de imersão.
mas o comportamento é de chefe. Então, é algo que precisa mudar na essência, no comportamento. Então, nem sempre um curso muda, uma pessoa deixa de ser chefe e passa a ser líder. O milagre demora mais um pouquinho. Qual que é a finalidade do curso quando a gente trabalha dentro das organizações? É uma porta de abertura ali. Às vezes, a pessoa descobre que ela precisa fazer um coach, ou ela precisa fazer psicoterapia. Tem situações, a gente encontra situações de comportamentos de chefes que a única saída dele, mais adequada, é ir para a psicoterapia. Entendeu? Literalmente, trabalhar as bases internas. Se não mudar essas bases, vai continuar projetando aquilo que está internamente. É muito importante isso. Se algo não está ok externamente, não tente mudar por aí. Tente mudar internamente. Então, é interessante esse processo. É um processo de busca, ele é contínuo. Eu não sou um líder tão bom que não precisa desenvolver mais. Então, é um processo aí de busca contínua. Jair, muito obrigado mais uma vez pelo papo. Parabéns pela empresa, sucesso para você. Eu espero tê-lo mais vezes aqui para a gente falar mais sobre isso, que é muito bom e talvez consiga dar o start. Eu falo que esses vídeos são, na verdade, eles não vão resolver, né, o problema ou a questão, mas eles podem ser aquele botãozinho do start. E é interessante, Luiz, até para quem está assistindo a gente aí, de repente desperta a vontade de se tornar líder, é importante saber, o Covey deixa bem claro que liderança não é uma posição, é uma escolha. Se você escolher ser líder, você pode desenvolver esta competência e atuar. E liderança não é algo voltado só para a organização, é para a vida. A gente tem a oportunidade de encontrar diversos líderes que atuam em vários outros ambientes organizacionais e vale a pena você estar ao lado de um líder, você ouvir um líder, você ser influenciado por um líder. Então, é uma escolha. Então, depende do ambiente que você nasceu, das condições, se você escolher, pode se tornar um líder. Legal. Obrigado, Jair. Jair Donato, da Donato Consultoria. Donato.com.br, lá tem tudo e muito mais. Espero que você tenha gostado, eu curti demais esse papo e até a próxima.